Nós não estamos nada bem, evidentemente. Há 47% de pobres antes das transferências sociais e esse valor está muito... há uma avaliação muito limitada desse valor àquilo que é a mera sobrevivência, se as pessoas comem ou não. Evidentemente que nós não podemos usar estes padrões para medir a pobreza no século XXI, como se estivéssemos em sociedades pré-capitalistas onde se trabalha com uma enxada. E temos, sobretudo, uma enorme desesperança. As pessoas não confiam em si próprias, não confiam no futuro. Agora, eu tenho muitas dificuldades em achar que esta, para mim, é uma regressão social. Tem a ver com este governo, que tem também, mas não só. Eu acho que é o próprio regime político e é o próprio Estado que estão em questão. Ou seja, não acho que é um problema deste ano. Eu acho que é realmente um problema no modelo económico e também da ausência de respostas ideológicas para puxar o seu tema a este modelo económico. Eu gostava só de fazer um apontamento para trás sobre esta questão da natureza humana. Eu nunca entrei muito nos debates da natureza humana, embora sejam apaixonantes, porque eu acho que, apesar de tudo, é preciso muitos anos de sofá com um bom psicanalista para se debater a natureza humana. Mas debater a natureza histórica humana, que é evidentemente uma não existência, ou seja, estou aqui a fazer uma brincadeira, debater o que é que as sociedades são historicamente, para dizer que aquilo que eu acho é que a natureza humana não tem um papel determinante. E se tiver, aliás, até é a favor da cooperação. Ou seja, eu não acho que as pessoas são naturalmente egoístas. Eu não acho que seja impossível nós vivermos com uma propriedade comum, que é o que eu acredito, que é o comunismo que eu acredito, em que as pessoas são inteiramente livres e iguais, e por isso podem ser diferentes. E só por isso podem ser diferentes. Ou seja, a ideia do comunismo, enfim, que também não é uma ideia marxista, é uma ideia pré-marxista, e há muitas ideias igualitaristas, muitas vezes confunde-se e põe-se tudo no mesmo saco, mas fundamentalmente era a ideia de que nós podíamos, só em condições em que as pessoas têm acesso igual aos meios de reprodução e produção da sua existência, não é? Ao trabalho, à saúde, à educação, etc., é que poderiam expandir livremente e ser realmente livres e por isso diferentes. Mas não pensa como Marx, que a classe média também era de direita. Não, quer dizer, a classe média... Primeiro, temos que pensar o que é a classe média. Se é a pequena burguesia do século XIX, são os artesãos expropriados, ou é a classe média criada, sobretudo nos anos 20, nos Estados Unidos, a partir ou depois da Segunda Guerra. Há muita diferença entre as... Há muita diferença... Não, eu acho que... Não venhas dizer que és da classe eu acho que nós... Eu, por exemplo, considero-me inteiramente dentro daquilo que se chama as classes trabalhadoras alargadas, que, aliás, sofreram um processo de proletarização, ou seja, são pessoas que vivem do seu trabalho. O seu trabalho pode ser um trabalho que tem uma componente mais intelectual. Não, um CEO vive da distribuição de dividendos, que é a extração do trabalho dos outros. O CEO não vive do seu trabalho, vive de gerenciar o trabalho alheio e, aliás, até se houver um sistema de impostos que funcione... que não trabalha. Se houver um sistema de impostos que funcione, um CEO, o seu rendimento entra como rendimentos do capital e não como rendimentos do trabalho. Portanto, se fores reitor da tua universidade, passas a ser também... Não, passa a estar no lugar de poder, eventualmente, mas eu queria voltar a esta ideia inicial da natureza humana para dizer o seguinte: nós, quando somos colocados em situações de escassez, em que, por exemplo, há alguém ameaçado de perder o emprego e vem um imigrante... Tornamos mais individualistas, mais ou egoístas. Ou quando estamos ameaçados de perder casa, ou quando um casal se quer separar e se separar vai significar que não conseguem sequer ter uma casa para cada um. Ou então, evidentemente, situações limite que infelizmente vive-se em grande parte do mundo, que é as pessoas terem fome, etc. Isso tudo potencia a lei da selva, mas a lei da selva é que é a verdadeira natureza, ou seja, é a ideia de que sobrevive o mais forte e é uma ideia, para mim, profundamente capitalista, do Estado capitalista, ou seja... Isto é uma sociedade em que se vai lá pela força, nomeadamente pela força de quem tem a propriedade, de quem tem os meios de produção, de quem consegue dominar a sociedade. Do ponto de vista da natureza, eu acho que isso é bastante incompatível com aquilo que seria a natureza humana, mas volto a dizer, eu gosto mais de falar de conjunturas históricas, porque nós também vemos que, em imensos exemplos,
Aliás, começaram logo no século XIX, a partir de 1870, quando vinha um trabalhador imigrante ganhar mostrar? menos. Posso? Claro, obrigada. Que nós, aliás, fazemos uma parte, vamos buscar justamente a história do movimento operário no século XIX, onde os trabalhadores portugueses fizeram greves de solidariedade, deram os seus fundos, portanto, nem sequer estamos a falar de meras cartas diplomáticas, para garantir que havia solidariedade com os trabalhadores, no caso, com trabalhadores espanhóis. Mas há o mesmo caso feito em Inglaterra com trabalhadores da Polónia. E, portanto, a resposta política, aí o que parece ser distinto é a questão subjetiva e a questão política. Ou seja, quando há um problema na sociedade, como é que nós fazemos? Nós criamos condições para as pessoas cooperarem, para as pessoas serem solidárias, ou acirramos as dimensões de escassez que levam a guerras, que levam a disputa de territórios e que, em última instância, levam à disputa entre pessoas. Mas só para dizer e terminar esta minha intervenção muito curta sobre isto, que no campo da psicanálise e da antropologia há, aliás, achados muito interessantes, e da psiquiatria, e agora também já da neurologia, que demonstram que, aliás, nós biologicamente até fomos selecionados para não ser egoístas. Ou seja, a cooperação, nós temos hormonas de bem-estar e de afeto quando cuidamos dos outros. Ainda hoje eu estava a ouvir uma reportagem de um médico que faz consultas gratuitamente, porque o que para ele, além de o médico já estava reformado e, portanto, não se coloca a ele o problema da escassez. Mas ele diz, o que eu quero é curar as pessoas e vê-las felizes. Portanto, essa ideia de que nós cuidamos do outro, partilhamos, nos faz bem, é uma ideia que eu acho que tem muito mais a ver até com a nossa natureza, embora eu volte a dizer, eu não acho que é a natureza que nos determina. Nós somos um produto da coevolução genético-cultural, nós não somos animais. Nós temos uma intervenção da educação que é absolutamente estrutural para decidir o que é que nós queremos ser na vida. Se realmente queremos ser animais em competição ou queremos ser seres humanos que promovem a cooperação. Isso é uma escolha. Em última instância, isso é uma escolha política. Esta ideia da sociedade de bem-estar, que eu acho que depois o sociólogo Pierre Bourdieu, mais recentemente no seu grupo Razões de Agir, levou mais à frente, ou seja, nós não temos que ter uma sociedade baseada no lucro, no PIB, em medições, em metodologias que não têm o bem-estar, mas naquilo que ele chamou, já tarde no fim da sua vida, a economia política do bem-estar. Eu não acho que ela tem como paternidade os pais fundadores dos Estados Unidos, embora a burguesia revolucionária tenha sido ao início bastante revolucionária, digamos, até ser ameaçada pelas revoluções sociais a partir de 1848, a burguesia tem realmente uma componente revolucionária no sentido crítica. Por exemplo, o relatório Condorcet, apresentado durante a Revolução Francesa, é, com aquilo que foi feito na Comuna de Paris em termos de educação pelo movimento socialista, são os dois momentos, dos momentos mais altos do ponto de vista do que é uma educação igualitária, que está a quilómetros de distância de qualquer coisa que é feito hoje com esta educação para o mercado, que faz com que os filhos das classes trabalhadoras e médias fiquem sem qualificações e as classes dirigentes, enfim, das burguesias dirigentes, vão para colégios de elite onde aprendem o melhor. Portanto, a burguesia tinha uma ideia revolucionária ao princípio em que a igualdade não era, digamos assim, arrastou setores seus a favor realmente de uma perspectiva em que havia uma dimensão crítica das estruturas de desigualdade. Mas antes disso houve outros movimentos. Houve movimentos, nomeadamente movimentos camponeses, quer na Inglaterra, quer na França, que já colocavam essa ideia do bem-estar e da igualdade, os niveladores e outros, como uma perspectiva muito importante na sociedade. Eu acho que, por exemplo, eu sou socialista e a minha, digamos assim, o meu horizonte de socialismo é o que foi desenhado a partir do marxismo no século XIX e não me revejo rigorosamente nada naquilo que foi feito na União Soviética a partir do final da década de 20. Quando Stalin chega ao poder. Eu, aliás, acho que aquilo... Revia-me. Não me revia no Dzerzhinsky, mas revia-me na Rosa Luxemburgo, na Alexandra Kollontai, no Trotsky, naquela gente toda que fez... Quando o Trotsky o cabo de Estado, temos muito tempo para discutir. Por acaso, sabes que não foi ele que deu a ordem de Kronstadt, mas podemos discutir isso. Mas eu não acho, quer dizer, eu acho que hoje qualquer reflexão
para pensar o socialismo. É muito curioso já agora dizer que esta ideia de esquerda e direita, que é hoje central para debater, acantonar, digamos assim, e definir politicamente as organizações políticas... E mesmo o centro tem que ser centro-esquerda ou centro-direita. É uma generalização pós-queda do muro. Ou seja, é quando o movimento socialista passa a ter medo da palavra socialismo, porque ela está associada aos regimes, não só de Stalin, de Mao e de outros, e passa a ter medo da palavra de classe, ou seja, a ideia de que nós então não somos divididos entre classes sociais, mas somos divididos entre etnias, enfim, outras divisões que existem também, mas que não são tão determinantes, e é aí que se passa a falar sobretudo de esquerda e direita. E também porque do outro lado há o famoso não há alternativa de Margaret Thatcher, que chega e diz o capitalismo é o fim da história. Ora, a história não tem fim, não é? Como é evidente e como, aliás, se mostrou amplamente desde aí. Portanto, a própria ideia de falar em esquerda-direita, que eu concordo com o Zé Manel nisso, até agora só nisso, é que é uma ideia profundamente simplificadora, porque, de facto, dizer que uma pessoa é de esquerda ou que uma pessoa é de direita, hoje em dia, aliás, nós vemos a dificuldade que os partidos atuais têm em apresentar-se como um programa, inclusive... Enfim, se houvesse uma esquerda capaz de enfrentar a extrema-direita, é que todos eles defendem o mesmo modelo económico, incluindo a extrema-direita. Ora, defendendo o mesmo modelo económico, nós ficamos sem opções na sociedade, porque que me digam assim, não podemos repetir o que aconteceu na União Soviética, não pode haver campos de trabalho forçado, nunca na minha vida apoiarei um regime que tenha campos de trabalho forçado ou que os defenda. Sequer como exceção, não há mas aí. Agora, que me digam, o capitalismo é o fim da história. Nós temos como alternativa comer-nos uns aos outros, vender o país, o que significa que as pessoas não têm casa para viver, ter salários de 1.000 euros ou de 1.200, ter crianças que não têm o que comer, ter escolas de péssima qualidade, ter urgências fechadas. E a alternativa... O socialismo sem campos de concentração terminou. Pelo menos quase que se extinguiu na Europa. Nunca houve. É verdade. É bom dizermos que, historicamente, nós não podemos falar que houve regimes socialistas, não é? O que houve foi regimes ditatoriais contra os trabalhadores, feitos em nome dos trabalhadores, que havia na União Soviética e também na China. Eram castas burocráticas que se assenhoraram do poder. Não tem nada de socialismo. O socialismo não é só planificação. Planificação também houve na Alemanha nazi. O regime nazi é um regime capitalista de resposta da burguesia alemã à crise de 29, que planifica a sociedade de modo a regimentar trabalhadores forçados para mais de 800 campos de trabalho e que eram empresas privadas. Portanto, o papel do Estado era a guerra, era a militarização, era a captura de trabalhadores, literalmente, e quem operava nas empresas, operava esses campos, eram empresas privadas, como aliás a lista de Schindler e muitos outros depois acabaram por contar essa história. Era uma economia planificada. Ou seja, o facto de nós termos uma economia planificada não nos diz que há socialismo. Por isso é que eu discordo de alguns colegas meus que defendem que a China... Pode-se dizer que a China está num processo de transição porque tem uma economia planificada e estatal. Isso não define uma economia socialista. Eu não concebo que se possa haver socialismo sem democracia nos locais de trabalho, por exemplo. Se os trabalhadores não podem votar, não podem ter uma participação, não podem ter uma palavra sobre o que é que produzem, como é que produzem, em liberdade, nós não podemos falar em socialismo. Agora, também não podemos falar em democracia e em capitalismo. Isso é uma aparência, evidentemente. A maioria das pessoas não manda rigorosamente nada nesta sociedade. Eu acho que, infelizmente, há uma esquerda que quer mais Estado. E acho que, há uma volto a esquerda dizer... que nunca apresenta uma única proposta para gerar economia. Eu acho que... Isso não diria. Eu não tenho nenhum problema contra criar emprego público, desde que ele seja... E as empresas... são bem-vindas, não olhar mais esquerda. Depende. Em relação às empresas, eu tenho sentimentos mistos. Não conheço outro sistema que não seja as empresas gerarem a economia. Porque não é? eu acho que o problema... toda a riqueza é gerada pelo trabalho. Não é o Estado, não é? Não é pelas empresas. As empresas também têm os seus colaboradores, não são só os CEOs. Sim, mas eu gostava de dizer o seguinte. CEOs, economicamente... CFOs, COOs Mas o grande achado, nem sequer é de Marx, é de Adam Smith, de um economista liberal... foi explicar contra os fisiocratas que toda a riqueza vem do trabalho. Se todos os capitalistas do mundo se sentarem com o seu dinheiro todo e ficarem a olhar para ele... Agora só um parênteses. E o grande trabalho do Adam Smith nem sequer é a Riqueza das Nações. É o outro livro que é muito sobre a natureza humana. A teoria dos sentimentos humanos.
Mas o que voltando aqui à minha ideia, Desculpa. que não é minha, não é minha de maneira nenhuma, é dele. Ou seja, só o trabalho produz valor, só o trabalho produz riqueza. Na verdade, o que fica nos empresários, por isso é que eu ainda agora disse que um CEO não trabalha, embora ele esteja em grande atividade, fique cansado e faça gestão e outras coisas, não é trabalho no sentido de produção de valor, é trabalho no sentido de atividade. São duas coisas diferentes. Não está no chão de fábrica, mas está a trabalhar. Não, mas a questão aqui é trabalho como produção de valor. É diferente. E, portanto, o que nós estamos a falar é o seguinte: as empresas não produzem riqueza. Quem produz riqueza é quem trabalha, seja trabalhador manual, seja intelectual. Os professores produzem uma coisa chamada alunos educados, os médicos produzem saúde nos outros, os jornalistas produzem notícias. Há um trabalho que não é o trabalho industrial só. Agora, o que nós não podemos, a grande máquina de produzir riqueza não é o capitalismo. O capitalismo tem sido uma máquina, aliás, a marca do capitalismo, enquanto que nos primeiros anos é um sistema profundamente inovador e revolucionário, porque aumenta brutalmente a produtividade contra o feudalismo e, portanto, contra o mercado, contra os mercados restritos, unificando os mercados, ampliando os mercados, os transportes, etc. O que nós temos no século XX é que o capitalismo porque é um trabalho. Esse é um trabalho que discute da Ellen Wood, uma intelectual norte-americana de que eu sou historiadora, ela grande. Enfim, sou grande admiradora. Ela tem um livro onde discute justamente, aqui contra a ideia apresentada pelo José Manuel Fernandes, que o capitalismo é o único sistema que permite a democracia. Na verdade, ela vai demonstrar o contrário. A democracia é um sistema, a democracia substantiva, evidentemente não estamos a falar de uma democracia meramente formal. Tem origem na Grécia Antiga e tem origem na Grécia Antiga justamente entre os trabalhadores livres e não os escravos, porque evidentemente os escravos não tinham qualquer capacidade de ter uma opinião, participar, etc. Raquel, mas pelo que leio aqui na contracapa, parte da premissa de que o capitalismo é, na sua essência, incompatível com a democracia. E parte porque ela explica o seguinte, que é uma ideia que o Dejurre e outros autores vão desenvolver. Se nós passamos 8, 9 horas num local de trabalho que não é nosso, onde nós não decidimos o que é que produzimos, porquê é que nós estamos a produzir aquilo e não outra coisa? Porquê é que nós estamos a produzir medicamentos que não são essenciais a milhões de euros? Porquê é que nós estamos a produzir armas? Porquê é que nós estamos a vender tupperwares às 11 da noite, a montar carros às 4 da manhã, com custos enormes para a saúde do trabalho? Tudo isso nos retira o sentido do trabalho, porque nós não estamos a sentir que estamos a ser úteis à sociedade, mas também nos retira a participação. Porque nós não somos chamados a dizer como é que produzimos, como é que nós vamos organizar a sociedade, o que é central neste momento fazer e como é que o vamos fazer. E se não há democracia no espaço onde nós estamos 8, 9 horas, não se pode falar numa democracia, numa sociedade em que as pessoas são chamadas a votar de 4 em 4 anos. Quer dizer, o que há é uma aparência, há uma aparência de democracia que evidentemente também não se compara às ditaduras onde nem isso as pessoas são chamadas. Agora, nós como sociedade não nos devemos contentar com uma democracia de 4 em 4 anos. Eu acho que temos que reclamar uma democracia participativa a partir dos locais de trabalho. Evidentemente que se pode combinar formas de democracia participativa com representativa. O caso da Auto Europa é o exemplo disso? Para mim é claramente um exemplo. Nós temos feito estudos com os trabalhadores da Auto Europa. Evidentemente que nós estamos a falar de pessoas profundamente infelizes e adoecidas que trabalham ali porque têm que pagar contas, porque e o nosso sindicalismo está preparado para isso? Não, o nosso sindicalismo não está preparado para isso, até porque o nosso sindicalismo, primeiro, não logrou todos nós temos de trabalhar para temos de pagar contas, não é? O sindicalismo não logrou discutir as questões fundamentais do sentido do trabalho. O sentido do trabalho é como é que eu sou feliz no trabalho, como é que existe bem-estar, como é que existe cooperação entre as pessoas. Quer dizer, tudo isso que são as questões essenciais do sentido, como o exemplo que eu ainda agora estava a dar do médico, não é só de salários e de carreiras. Evidentemente que também se discute carreiras, porque se discute carreiras é discutir salários e é discutir progressão. Mas é discutir muito mais do que isso. É discutir, se eu estou dentro de uma sala de aula, como estão os professores do ensino secundário, obrigados a passar alunos que não sabem, a estar com alunos com 30, que muitos deles com dificuldades que não vão aprender, eu até os posso passar, mas eu vou-me sentir profundamente mal comigo próprio. Quando se quer dar mais autoridade aos diretores de escola, quem é que não quer? Quem é que não quer? Mas eu acho que o problema não passa pela autoridade, passa pela democracia,
passa por ouvir as pessoas, passa por nós acreditarmos que é possível ouvir as pessoas nos locais de trabalho. Mas eu queria só acrescentar 2 notas muito rápidas. A primeira é que o nível de concentração de riqueza do capitalismo hoje é o maior de sempre, e ele não está concentrado no 1%, como se costuma dizer, mas em 0,01%. Nós temos cerca de 50 pessoas que têm riqueza equivalente à metade da humanidade. E a situação que nós temos hoje é uma situação, para grande parte da humanidade, por exemplo, na China há ampliação das classes médias, mas no mundo ocidental há um retrocesso evidente. Nós estamos a falar de uma geração que vai viver pior que a dos pais e que tem perspectivas de que os filhos ainda vivam pior do que os pais. E se nós hoje formos daqui até à Baixa Lisboeta, nós vamos passar por prédios em construção por operários que não têm casa e eles estão a construir casas. Vamos jantar a um restaurante onde as pessoas estão a servir carne de qualidade, não podem comer essa carne de qualidade. Mas têm um ordenado. Não, bem, tem um ordenado que, neste momento, então em Portugal, numa parte substancial da população, e quando eu digo substancial é superior a 30% da população que trabalha, mesmo com contrato de trabalho, não consegue viver só com ordenado. Tem que ter uma dupla jornada ou tem que ter algum tipo de subsídio, de renda, de auxílio, quer dizer, uma espécie de gigante democracia cristã, que aliás é o que eu acho que grande parte da esquerda afeta à social-democracia fez nos últimos anos, foi abraçar uma espécie de programa da democracia cristã, que é o assistencialismo generalizado. E essa, para mim, também é uma questão fundamental socialista. As pessoas têm direito a viver do seu trabalho, não têm que andar a pedinchar subsídios, assistência, que isso é indigno. É completamente indigno que um operário esteja a construir a casa dos outros e depois tenha que fazer 50 km durante 2 horas para ir dormir num quarto que tem que partilhar com outra pessoa. Quer dizer, há um debate sobre a dignidade do trabalho que eu acho que tem que ser feito na nossa sociedade. Há uma regressão óbvia do ponto de vista da qualidade de vida das pessoas. Riqueza não é lucro. Nós precisamos de riqueza. Temos 2 minutos e meio. Precisamos de riqueza, precisamos de investimento. Se riqueza não é lucro, e mobilizamos. Não digas que a riqueza do mundo na verdade, por exemplo, se eu tenho 2 médicos a trabalhar 5 horas cada um, eles operam 12 doentes bem, e se eu tiver um médico a trabalhar 10 horas, ele só vai operar 10. No segundo caso, eu tenho mais lucro, no primeiro eu tenho mais riqueza. Portanto, isso é uma confusão que os defensores do capitalismo fazem sempre, é que acham que para produzir riqueza é preciso produzir lucro. Uma dos investimentos mais lucrativos do capitalismo no século XX é a máquina de guerra, é uma máquina de destruição. Aliás, Rosa Luxemburgo fez uma tese maravilhosa onde demonstrou isso. O militarismo e, aliás, a própria destruição de empresas como forma de concentração de riqueza. Eu só queria deixar uma nota sobre a liberdade de expressão. O Schumpeter explicou, uma nota sobre a liberdade que a inovação de expressão passava pela destruição de empresas, que me parece pela solução de muito... empresas ineficientes por empresas mais eficientes. Que é o seguinte, eu acho que a liberdade de expressão, recuso-me a este manicaísmo de dizer que nós falamos de liberdade de expressão nos jornais e falamos de obscurantismo nas redes sociais. Eu acho que aí é preciso haver uma profunda reflexão sobre o jornalismo e sobre as condições de trabalho dos jornalistas, porque nós temos visto em jornais, cada vez mais, aliás, não se consegue já distinguir o que é entretenimento de informação em muitos setores dos média, e às vezes vemos nas redes sociais excelentes artigos escritos por pessoas como se vê o contrário. Portanto, eu acho que aqui o problema não é esse. Eu sou absolutamente de acordo que não deve haver nenhum limite à liberdade de expressão. Eu discordo completamente dessa noção de discurso de ódio. Um discurso é um discurso. Não tem que ser proibido, tem que ser debatido. Tem que ser debatido. Se não concordamos, rebatemos, não proibimos. Isso é a minha opinião. O que é diferente de organizações de extrema-direita. Essas eu sou a favor da sua proibição, porque organização e discurso não é a mesma coisa. Agora, eu acho que nós temos realmente um problema de liberdade de expressão que não está só a ser atacada pelos setores referidos. Nós vemos como o Estado de Israel, como o Partido Democrata norte-americano, como a União Europeia procura fazer leis de restrição à liberdade de expressão e, portanto, infelizmente, não são só os países ditatoriais que querem impor limites à liberdade de expressão. E aí, enfim, sublinhar que estou inteiramente de acordo. Não acredito, aliás, em esquerda ou socialismo onde a liberdade de expressão não seja inteiramente assegurada.